Fala, galera! Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Pessoal, antes de começar o episódio de hoje, que eu já adianto é uma história inusitada, eu vou trazer para vocês um recado importante. Na verdade, é mais uma dica. Você gosta de história e às vezes fica carente quando você maratona todos os seus podcasts favoritos? Então escuta isso. Já ouviu falar no podcast História de Faxineira? É um podcast com histórias reais, curiosas, surpreendentes do dia a dia dentro das casas e, claro, de quem as limpa. O podcast, gente, é da Clarice Flores. Ele conta com humor, reflexão e aquele toque de realidade que ninguém vê. A Clarice, ela é faxineira e ela mora fora do Brasil. As histórias que ela conta lá são histórias dela, histórias dos ouvintes e histórias também de quem está no Brasil ou até mesmo quem contrata esses serviços, né? O pessoal que está do outro lado da moeda. E no final de cada episódio do História de Faxineira, você tem uma história de uma ouvinte de forma anônima e uma dica de uma faxineira. Você pode mandar sua história. E aí, já pode passar pano? Para acessar o podcast da Clarice, História de Faxineira, digita na lupa do Spotify ou aqui na descrição desse episódio, eu vou deixar certinho como que você chega lá. Tá bom? Dá uma chance para esse podcast que tá imperdível. E agora, vocês escutam a história da nossa musa, Mara. Mas então, eu conto ou você conta? A Mara, gente, ela é daquelas pessoas que amam comemorar o aniversário, sabe? O próprio aniversário. Então, todo ano, sabendo disso, os amigos da Mara se mobilizam porque ela acaba dando festa. Às vezes ela dá uma festa temática, às vezes ela dá uma festa assim na piscina, porque os pais dela moram numa casa que tem piscina. E é sempre muito divertido. Tem churrasco, tem música, tem DJ. Mara, uma musa aí animada. E aí, no ano passado, no dia do aniversário da Mara, uma das amigas dela chegou lá e ela tava meio mal, assim, sabe quando a pessoa tá com uma aparência um pouco mais para baixo, mais derrotada. E quando a Mara foi perguntar o que tinha acontecido, essa amiga disse que estava recém-operada. Ela tinha acabado de passar pela cirurgia do apêndice. Aquela cirurgia que a gente retira o apêndice quando começa a doer, inflamar, né? E como toda cirurgia do apêndice, que pelo menos eu ouvi falar até hoje, foi do nada. Foi no susto, ela achou que era só uma dor e chegou lá no hospital, plim, teve que tirar o apêndice. Isso tinha acontecido há poucos dias, mas mesmo assim ela estava lá. Enfim, a festa foi rolando, foram chegando outros amigos da Mara e chegou um casal de amigos que conhecia essa amiga recém-operada. Vamos dar um nome para essa amiga recém-operada para a gente não ficar falando amiga-amigo. Vamos chamar ela de Maria, que é mais fácil assim. Então a Maria estava com aquela cara lá para poucos amigos, meio derrotada, recém-operada, e esse casal que chegou na festa de aniversário perguntou para ela o que estava acontecendo. Quando a Maria começou a falar dos sinais e dos sintomas que ela estava sentindo antes dela retirar o apêndice, essa outra amiga da Mara começou a entrar na paranoia e achar que estava com uma dor parecida. E ela ficou a festa toda reclamando disso, mesmo sabendo que não era apêndice, né, gente? Porque se fosse, era uma dor que ela não iria conseguir estar ali. Então, nesse dia, no dia do aniversário da Mara, da festa dela, os amigos ficaram ali fazendo essa brincadeira, né? Tentando achar pelo em ovo. Enfim, foi um papo que foi muito falado. A festa aconteceu, ninguém saiu correndo pro hospital, tudo deu certo. E já no dia seguinte, a musa acordou muito cansada. Não só cansada, imagina a ressaca, né? Ela estava com uma ressaca, um cansaço, vixe! E ainda tinha que arrumar tudo que estava esperando ela lá no salão de festa desarrumado. Ela foi enrolando um pouco para melhorar e conforme o dia foi passando, a Mara começou a sentir uma dor. Uma dorzinha que se assemelhava à dor de gases. Era uma dorzinha de boa no começo. Ela foi lá e tomou um remedinho. Beleza.
Na hora, a Mara achou que essa dor poderia ser relacionada ao rim dela, porque apenas um mês antes ela teve uma inflamação no rim, era uma dor parecida, ela teria que ser internada no dia que ela estava com essa dor. Mas tem um porém e uma informação que é muito importante vocês ficarem aí na cabeça. A Mara, ela não tem convênio, tá? E já já a gente vai falar melhor sobre isso. Ela deveria ser internada, mas os médicos mandaram ela para casa para fazer o tratamento em casa, já que ela não conseguia se internar lá no hospital. Graças a Deus deu tudo certo. Passou, a dor passou, ela nunca mais teve essa dor, até esse dia, um mês depois, que ela achou que poderia ser porque era parecida. Então ela começou a tomar mais um remédio em cima, saiu para almoçar com a namorada e assim que ela voltou para casa, a dor ainda não tinha passado. Foi aí que ela percebeu que alguma coisa estava errada. Ela já estava há alguns dias sem ir no banheiro, sem fazer o número 2, e por conta disso ela foi associando que tudo isso era a mesma coisa. Não ir no banheiro, essa sensação de gases, essa dor. E mais uma vez ela optou por tomar um remédio e tentar dar uma dormida e ver se a dor passava. A Mara fez isso. Ela tomou o remédio e ela conseguiu dormir. Mas quando ela acordou, foi direto vomitar. Vomitar de dor. E ela não conseguia se mexer. A barriga dela estava dura e a dor que ela estava sentindo era nível 10. Era insuportável. Foi aí que a namorada dela ligou para a mãe da Mara e disse: Olha, a Mara tá aqui chorando de dor. Ela tá gritando. Eu não sei o que fazer, pra onde eu levo ela. Eu sei que ela não tem convênio, mas o que eu faço? Bom, sempre que a Mara tem alguma questão de saúde ou é algo meio urgente, ela tem um determinado hospital que ela sempre vai desde pequena. Não é um lugar caro, mas é particular. Ele já tem toda a ficha da musa e ela se sente muito bem nesse lugar porque ela frequenta lá desde pequenininha. E tá tudo certo para ela. A musa e toda a família sempre foram pessoas autônomas, empreendedoras, e o pai da Mara tem o seu próprio negócio. Eles são da classe média, mas eles optaram por não ter convênio. Aliás, o pai dela optou por não ter convênio. A Mara foi para o hospital e ela chegou numa condição tão ruim que nem na triagem ela passou, foi direto para a sala de medicação. Chorava de dor, chorava, ainda achando que poderia ser o rim. Ela não tinha ideia. Eles deram tramal, nada. Deram vários remédios fortes e não passava. Foi quando chegou o médico, pimpão, todo feliz. Ai, esses médicos, né, gente, que vem feliz da notícia triste. Eu amo. Me lembrou aquela desquerida da história Meu Maior Medo Voltou, que é sobre dentista. Sei que esse médico chegou, olhou para Mara e disse: Olha, senhora, pelo que você está sentindo, me parece muito que é a apêndice. Quê? A Mara não acreditou. Na real, ela nem cogitou. Parecia ser muita coincidência. Ela tá na mesma situação que uma das suas melhores amigas estava, sei lá, menos de uma semana atrás. Ela fez os exames e foi comprovado. É o apêndice, senhora. E você precisa operar ainda hoje ou no máximo amanhã de manhã. E agora? Sem convênio, no hospital particular. Uma cirurgia do apêndice, gente, é caro, tá? É caríssimo se você não tem convênio. E ela me disse quanto foi, tá? O rolê é o quê? Cirurgia, anestesia, internação, medicamentos. E essa conta estava batendo mais de 20 mil reais no hospital. Pânico. Essa é a palavra que ela sentiu. Como é que ela ia pagar? Gente, é aqui que entra o que eu falei para vocês do convênio. Falei para vocês que o pai dela nunca quis fazer convênio para os filhos. Ele tinha uma filosofia que não era necessário pagar convênio todos os meses. Portanto, desde que a Mara é pequenininha, ela escuta tanto o pai quanto a mãe afirmarem
que se no futuro ou em qualquer momento da vida deles, eles tivessem algum problema com saúde ou tivessem que pagar por um médico, por uma cirurgia, por um braço quebrado que fosse, o pai deles ia dar todo o suporte e iria pagar integralmente esse valor. Porque o combinado era assim, gente. Vocês não vão ter convênio, tá, filhos? Mas se qualquer coisa acontecer, qualquer dor de barriga, eu vou pagar. Fiquem tranquilos. Esse era o combinado que ela tinha. Então ela ficava tranquila por conta disso. Já no hospital, quando ela soube da conta de 20 mil, era mais de 20 mil, tá, gente? Era mais de 25 mil. Era um valor caro, porque tinha a cirurgia, mas tinha também o dia que ela ficou lá, a internação, os cuidados. Lembrando, sem convênio, tudo isso, o valor vai lá pro teto. Fica caríssimo. O primeiro passo era levar a Mara para um quarto. Mas para fazer isso, o hospital precisava de 10 mil reais adiantado. E ela tinha? Não tinha. Senão ela teria que ficar na enfermaria até resolver. O pai dela foi para o hospital para tentar ajudar a situação. Só que, gente, era ali, sei lá, 11h30 da noite, meia-noite, era tarde da noite. E quando o pai dela tentou passar os 10 mil no cartão, negado. Não é negado, né? Eu acho que tem um negócio de segurança. Talvez um valor máximo que você pode passar depois de certa hora. E agora, o que ela ia fazer, gente? Ela estava passando mal de dor, precisava fazer a cirurgia e o pai dela não estava conseguindo pagar o mínimo para ela entrar ali nos cuidados e ficar num quarto. Quando o cartão foi bloqueado, do pai da Mara, ele voltou para casa com a mãe dela para tentar dar um jeito nessa situação. E aqui eu quero voltar um pouco no tempo para vocês entenderem mais uma coisinha que vai fazer sentido demais essa história. O pai da Mara, segundo ela, é uma figura muito peculiar quando se diz respeito a dinheiro. Sabe aquelas pessoas que não acreditam em bancos, em investimentos? Nada disso, ele nunca quis deixar o dinheiro dele, salvar o dinheiro dele, por exemplo, numa poupança, numa conta. E a Mara disse que ele tem muito dinheiro físico escondido pela casa. A Mara não mora mais com os pais. Ela diz que nem a mãe dela sabe onde está esse dinheiro. Nunca ninguém soube onde ele guarda, se é embaixo do colchão. Ninguém sabe, gente. Mas ele tem muito dinheiro escondido dentro da casa. O que eu, Mari, acho perigoso, gente. E se acontece qualquer coisa com a casa, né? E quando eles voltaram para tentar dar um jeito, pegar um outro cartão, a mãe da Mara disse: Ó, é melhor você pegar 10 mil reais em dinheiro físico e assim a gente leva pro hospital para pelo menos ela conseguir entrar no quarto essa noite. E aí o que aconteceu? Ele falou que tudo bem, que ele iria resgatar o dinheiro da casa ali no esconderijo secreto dele. A mãe da Mara foi tomar um banho rapidinho, só para trocar de roupa e voltar pro hospital, enquanto ele pegava esse dinheiro. Quando a mãe da Mara sai do banho, e aqui foi mãe de Mara que contou essa parte pra gente, ela escuta o barulho do secador. Mas só tava ela e o marido em casa. E o barulho estava vindo do quarto deles. Ela saiu do banheiro e quando ela entrou dentro do quarto dela, a cena era a seguinte: o pai da Mara estava no chão, ajoelhado, com o secador ligado na mão, secando notas de 100 que estavam espalhadas pelo piso inteiro do quarto. Era muito dinheiro, gente. Sei lá porque aquilo estava molhado, sei lá onde aquilo estava escondido. Mas era dinheiro pra caramba e o pai dela estava na cena, pego no flagra, secando nota por nota e colocando num bolo. Era tanto dinheiro que ele resolveu pegar o dinheiro da cirurgia e levar inteira, ao invés de levar só os 10 mil, já que ele já tinha movimentado o esconderijo dele, né não? Gente, eu tô até agora me perguntando aonde estava esse dinheiro para estar molhado, para estar úmido. Vocês têm ideia que ninguém da família da Mara, até hoje, sabe onde estava o dinheiro? É uma casa grande, uma casa um pouco mais antiga. Pode ser que esteja um buraco na parede, um buraco na gaveta. Não é como também se alguém fosse lá procurar, né? Mas vocês imaginam a cena?
Nem a própria mulher dele sabia isso, gente. Bizarro, né? Sei que ele continuou secando lá as notinhas. Notinha por notinha, demorou um pouco. E como era tanto dinheiro, eles ficaram até meio assim receosos de voltar pro hospital, que era, sei lá, uns 25, 30 minutos dali. Não era também tão pertinho assim. E nesse hospital, eles disponibilizavam um carro forte com segurança para esses casos. Achei chique, nunca ouvi falar nisso. Foi isso que eles fizeram. Depois que o pai da Mara secou todas as suas notinhas, colocou no bolo, o carro forte do hospital foi buscá-los e levou pai da Mara, mãe da Mara e dinheiro sequinho de volta para pagar a conta do hospital. Chegando lá, tudo deu certo. Conseguiram pagar a cirurgia. A nossa musa foi pro quarto, agradeceu demais e, gente, quanto a isso não tem o que falar, tudo deu muito certo. Ela foi operada e conseguiu tirar o apêndice, belezinha. Uns dias depois, a mãe da Mara contou para ela sobre a história do dinheiro. A Mara e a mãe têm uma relação de amigas, assim, de melhores amigas. Elas contam tudo uma para outra. E ela falou para Mara que nem ela sabe onde o marido guarda o dinheiro. Mas ela tem uma desconfiança do porquê e aonde estava esse dinheiro. O que tinha acontecido? Há alguns meses atrás, deu uma chuva muito forte. Muito forte, gente, assim, torrencial, tá? Essa história aqui, ela se passa em São Paulo, não tô mudando. Ela disse que eu posso falar. Eu acho que fica até melhor para todo mundo entender o tipo de chuva que a gente tá falando aqui. Aquela chuva que alaga, sabe? E, infelizmente, a casa dela chegou a ser atingida. E o que acontece, gente? Esse dinheiro estava guardado embaixo do piso, no chão. Não era todo o dinheiro dele, porque aparentemente ele tem outros esconderijos, como, por exemplo, um outro que ela ficou sabendo. Debaixo do colchão, dentro do colchão. Gente, eu tô indo aqui porque pra mim isso é coisa de filme, de série, sabe? Guardar dinheiro embaixo do colchão, eu não acho que isso seja uma boa ideia, gente. Oh, meu Deus, eu juro, gente, que sai perdendo com o tempo. Oh, meu Deus do céu. Mas cada um tem a sua brisa com dinheiro, né, não? Cada pessoa, gente, trata dinheiro de uma forma diferente. Eu acho muito doido isso. Só que tem uma parte que não é tão engraçada assim, não. Eu tô rindo de caca crying. Eles estavam, a família da Mara, nessa época, sem grana. Sem grana. Eles estavam se ferrando, tava acontecendo coisas no negócio deles, não tava dando certo. Enquanto o pai tinha um puta dinheiro escondido e não ajudava. Assim, ajudava com o básico, né? A casa é própria deles, pagava ali a comida, alguma conta. Mas a mãe da Mara também ajuda dentro da casa, sendo que ele tem uma condição financeira muito melhor. Eu tô rindo aqui, a história é engraçada de fato, é inusitada, mas a Mara pediu pra deixar que ela nunca teve uma relação muito boa com o pai, justamente por esse tipo de coisa. Mas pelo menos ela fica feliz dele ter cumprido com a promessa de que se algum dia acontecesse qualquer coisa, ele iria pagar com dinheiro à vista. Foi o que ele fez, né? A Mara nunca vai esquecer essa história. O dia que a mãe dela catou o pai secando as notinhas de 100 com o secador no quarto e eles ainda foram resgatá-la no hospital com um carro forte e segurança. A Mara ficou ótima, teve alta, era mais ou menos ali final do ano, Natal, então ela ainda teve que se recuperar, não pôde comer muito peru, não conseguiu beber muita vodka no final do ano, mas foi ótimo que ela conseguiu fazer tudo isso com paz. E sabia, vocês acreditam que ali uma semana mais ou menos depois dela estar recuperada, né, ter feito a cirurgia, o marido da melhor amiga dela também teve que tirar o apêndice. Só sei que no período de 1 mês, foi ela, a melhor amiga, e o marido da melhor amiga. Gente, tá na moda? Que rolou, né? A única, entre aspas, sequela que ficou foi que depois da cirurgia, a nossa musa ficou quase 10 dias para conseguir, de fato, ir no banheiro e fazer o número 2. Ela acha que juntou com o negócio do rim dela, os medicamentos, a cirurgia, e ela acabou ficando muito constipada, sabe? Pelo menos foi a primeira e última vez que isso aconteceu com ela.
Até porque, né, musa? Apêndice só tem um. Ufa! Essa é a história da Mara, gente. E eu sei que algumas pessoas podem pensar aí ou estar já com o dedinho comentando, coçando, para falar do SUS, para falar da UPA. E eu falei isso para ela também, né, gente? É uma coisa que eu converso com os ouvintes quando tem uma questão que a gente fala sobre isso. Mas ela me explicou que desde pequena ela tá acostumada a ir nesse hospital. Eles têm, né, a ficha toda dela. Ela se sente confortável. Ela não é uma pessoa que gosta de hospital. Não acho que ninguém goste, né? Mas ela tem uma agonia maior. E só por isso, porque, claro, se ela tiver que usar o SUS ou o UPA um dia, ela vai sem problema. E, pessoal, no SUS, se você está realmente precisando tirar o apêndice e é um caso grave, eles te encaminham e você faz no mesmo dia ou no dia seguinte, tá? Não é uma cirurgia que eles esperam para fazer meses depois. Então, não fiquem com medo de ir para o SUS caso vocês não tenham um convênio e for esse caso, tá? E se for um caso que o SUS não vai te ajudar, então aí você vai para um UPA ou para alguma outra unidade. Só que na hora da dor, a Mara nem pensou nisso. Ela foi para o lugar onde ela se sentia mais confortável, o lugar que ela tem ido desde pequena, justamente pelo pai dela ter essa promessa feita que ele sempre ajudaria quando fosse necessário. E foi, né? Olha, musa, não sei se eu gostei muito do seu pai não, viu? Tem alguns questionamentos aí para fazer que eu já fiz para ela no privado. E você? Já tirou o apêndice? Foi muito ruim? Tem uma história maluca como essa para contar pra gente? Já catou algum familiar secando notas de 100 no quarto? Porque eu não. E eu achei essa história muito doida. E aí, gente? O que vocês acharam da história da nossa musa, Mara? Deixem aí nos comentários. Quero saber das experiências de vocês também, viu? Não esqueçam de ir seguir História de Faxineira da Clarice. Tá aqui na descrição do episódio os links. Um beijo e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda lá pra gente no nosso e-mail escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!